Seja bem-vindo. Estamos aí nesse desenvolvimento da matéria, da parte geral do Código Penal. Entramos na teoria do crime, que está a partir do artigo 13 do Código Penal, e estamos também desenvolvendo o conceito analítico de crime, entendendo que o crime, para existir, é necessário que seja um fato típico, antijurídico e culpável. No artigo 18 do Código Penal, entramos no dolo e na culpa. Começamos a visualizar os elementos do dolo, e aí depois vamos seguir para os elementos do crime culposo. Tudo isso baseado em doutrina moderna, com jurisprudências, para que você tenha pleno conhecimento acerca dessa matéria. Vou aqui trazer alguns slides para facilitar o desenvolvimento do tema. O crime, para existir nesse conceito analítico, ele tem três estratificações. O crime, nesse conceito tripartido. Crime é um fato típico, antijurídico, culpável. Os elementos da estratificação do fato típico. Para existir o fato típico é necessário que haja uma conduta, um resultado, um nexo de causalidade que vá ligar essa conduta ao resultado e haver tipicidade. Feito isso, há apenas uma fumaça, um indício que tenha havido um crime. É necessário você ir para o segundo extrato, segunda estratificação, que são causas que podem vir a excluir o crime, que vão tornar a ação lícita. São causas que excluem a ilicitude, excluem o crime. Estão lá no artigo 23 do Código Penal. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Analisado se tem ou não alguma causa de exclusão, se não tiver, então ainda você está ali entendendo que houve crime. Mas você tem que verificar agora o indivíduo, não mais o fato, mas o indivíduo. Avaliar se esse indivíduo ele tem culpabilidade, ele tem responsabilidade em relação ao que ele fez. Se ele tem discernimento, se ele tinha entendimento do caráter ilícito do que praticou. Isso poderá vir a ser excluído a partir do momento que se analisa a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Podem vir a excluir a culpabilidade, a responsabilidade do indivíduo, porque a sociedade não cria a ele um juízo de reprovação e censura à sua conduta. Nós vimos na aula passada a questão da conduta, os elementos que compõem uma conduta penalmente punível. Uma conduta, ela deve possuir finalidade, vontade, consciência e exteriorização. Sem um desses elementos dentro da conduta, não há crime. O fato, portanto, passa a ser um fato atípico, não tem tipicidade. Não vai encontrar no ordenamento jurídico uma descrição para aquela conduta que não teve nem finalidade, nem consciência, nem vontade, nem foi exteriorizada. E observamos que essa conduta ela pode ser dolosa ou culposa. E o dolo e a culpa ele acaba estando dentro da conduta, dentro do resultado, dentro do nexo de causalidade, dentro da tipicidade. Mas, para facilitar o entendimento, a doutrina já começa ao estudo da conduta, do dolo, dentro da conduta. Tanto o crime doloso quanto o crime culposo sendo analisado dentro da conduta. Dentro do Código Penal, o crime doloso e o crime culposo está descrito no artigo 18. E só existem essas duas formas, não há uma terceira forma.
Terceira forma está dentro do acidental, da fatalidade, portanto, não há crime. Disse o crime. Quando é que existe o crime? Portanto, o crime, inciso 1 e inciso 2 do artigo 18. O crime, ou ele é doloso ou ele é culposo. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Dolo, portanto, é vontade. Vontade livre, vontade consciente, direcionada a uma finalidade de forma exteriorizada à prática do crime, à prática do que o legislador descreveu como crime. Então, eu tenho vontade em relação à minha conduta, em relação ao nexo de causalidade, em relação ao resultado e em relação à tipicidade, ao tipo penal. E o crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Culpa é a inobservância do dever de cuidado, que tem as três modalidades de imprudência, negligência ou imperícia, que nós vamos ainda ver de forma detida. De acordo com o parágrafo único, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente, há de haver expressamente a lei descrevendo que aquele crime comporta a modalidade culposa. Se nada disser, você entende que o crime só pode ser praticado de forma dolosa. E aí nós vimos na aula passada esse conceito, fazendo uma breve recapitulação do que nós vimos na aula passada. Dolo é a vontade de concretizar as condutas, as características objetivas e normativas do tipo. Então, na conduta dolosa, nessa vontade livre e consciente de praticar o crime, você tem dolo em relação a tudo que está descrito, definido pelo legislador dentro do preceito incriminador, dentro do preceito primário, dentro da descrição que o legislador estipulou acerca de determinado crime. Constitui elemento subjetivo da conduta, presente no fato típico de crime doloso, de acordo com a teoria finalista da ação. Teoria finalista da ação, nós vimos que é a necessidade de um fim direcionado a algo, e há de se analisar se o fim foi doloso, se foi culposo. Eventos de força maior, caso fortuito, ou que não houve contribuição do indivíduo, não há nexo subjetivo para isso, não é considerado como crime. Dolo advém da consciência do autor de que sua conduta o levará a um resultado criminoso previsto no tipo penal. E aí nós analisamos os elementos do dolo, que ele pode ter um elemento intelectual ou cognitivo e volitivo. Então, intelectual, cabeça, no pensamento, na intenção do indivíduo e na vontade de exteriorizar a prática criminosa. O crime doloso é o crime cometido com plena consciência da ilegalidade da conduta praticada, visando o resultado ilícito ou assumindo o risco de produzi-lo. Eu tenho a vontade de cometer exatamente aquele crime. Eu tenho vontade exatamente de praticar essa conduta criminosa. É como se eu pudesse ler o dispositivo penal antes de estar praticando o fato. Eu tenho dolo em relação a absolutamente tudo que está descrito no tipo penal de crime. As espécies de dolo. Como a doutrina, não coube a lei não fala nada disso, mas a doutrina vem e traz as espécies de dolo, separando o artigo 18, inciso 1, dizendo que a primeira parte é dolo direto e a segunda parte é dolo indireto. É o mesmo inciso 1, mas a doutrina separou em duas partes. Uma é o dolo direto, é o querer, eu quero exatamente aquilo, é como se eu tivesse premeditado o crime, então eu quero exatamente isso, a minha finalidade, a minha intenção é essa, é dirigida a um fim, é o dolo direto, quando a gente quis o resultado.
E a segunda parte do inciso 1 é o dolo indireto. Assumir o risco de produzi-lo. Para o legislador, você assumir o risco de produzir um resultado e aquecer a ele, a esse resultado, de dizer assim, tanto fez quanto tanto faz. Dê no que der, eu vou continuar fazendo. Eu vou praticar o fato. Eu estou a 200 km por hora, ou a 100 km por hora, e eu vejo um monte de gente na minha frente. E eu continuo a acelerar. Para mim, tanto fez quanto tanto faz se for morrer alguém, se for lesionar, se as pessoas pularem para um lado, para o outro, dando que der, eu não vou deixar de acelerar, de empreender a minha conduta. Então, eu estou assumindo o risco na produção desse resultado. O resultado é previsível e aceitável pelo indivíduo. E aí ele responde o quê? De forma dolosa. O dolo direto é também chamado de dolo determinado ou imediato. O que é o dolo direto, determinado ou imediato? Quando o resultado, no mundo exterior, corresponde perfeitamente à intenção e vontade do agente. O objetivo, por ele representado, e a direção da vontade se coadunam com o resultado do fato praticado. Eu quero praticar o crime, eu tenho dolo, eu tenho vontade, eu tenho consciência, eu tenho finalidade, eu vou exteriorizar a minha conduta. Então, além do intelectual, do volitivo, eu vou fazer exatamente o que o legislador está descrevendo como conduta criminosa. Eu estou direcionado à prática deste crime, é o meu querer, é a minha vontade. Quando alguém pratica o crime de estupro, olha o artigo 213 do Código Penal para nos servir de exemplo. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena reclusão de 6 a 10 anos. Eu tenho dolo em relação a esse crime. O que eu vou fazer? Eu vou constranger alguém. De que forma? De qualquer forma que possa vir a constranger essa pessoa. A partir de qual maneira? A maneira é mediante violência, ou se não for violência, é sobre grave ameaça, ou uma coisa ou outra. E qual o resultado? Ter conjunção carnal. Se não for a conjunção carnal, a introdução do órgão sexual masculino ao órgão sexual feminino, que caracteriza a conjunção carnal, pode ser que não tenha havido a conjunção carnal, mas ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O que é um ato libidinoso? Tem vários tipos de atos libidinosos. A pessoa força alguém, pega nos seios da mulher, à força, mediante violência grave e ameaça. Isso é um ato libidinoso? Sim. Então isso é estupro? Sim. Mas por quê? Porque está descrito na lei. Ah, quer dizer que estupro não é só a introdução do órgão sexual masculino ao feminino? Antigamente era. Antigamente era, mas houve a mudança na legislação e não apenas a conjunção carnal hoje é entendida como estupro. Qualquer outro ato libidinoso que seja praticado mediante violência ou grave ameaça é considerado como estupro. Antigamente era dividido, esse mesmo dispositivo era dividido em dois. Era o estupro e o atentado violento ao pudor. E aí houve uma junção para se caracterizar tudo como estupro. E eu tenho que ter o quê? Dolo em relação ao crime. Não existe estupro culposo.
Não, eu não observei um dever de cuidado. Foi sem querer. Isso não existe. Não existe estupro culposo. Existe estupro doloso. Professor, por que não existe estupro culposo? Porque não há previsão legal. O legislador não descreveu a conduta do estupro culposo. Portanto, não existe. É aberração jurídica qualquer intenção de dizer que existe estupro culposo. Por quê? Porque a lei não descreve. Não há dentro da lei esse Professor, tipo penal descrevendo o estupro culposo. Pois não, no parágrafo primeiro, ele fala que a conduta se resulta em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos. Quando a vítima é menor de 14 anos, Hugo, obrigado pela sua participação. Tem um dispositivo no Código Penal, na parte no título geral dos crimes contra a liberdade sexual, que traz a questão de ser menor de 14 anos como estupro presumido. Porque uma pessoa que não tenha mais de 14 anos, que é menor de 14 anos, não atingiu ainda maturidade sexual. Então, qualquer ato com pessoas com menos de 14 anos é entendido pela lei como estupro. Ah, não, professor, mas estava namorando já há 2 anos com o sujeito. Já tinha uma vida plena em sua sexualidade. Não interessa, porque é um estupro presumido. Há uma presunção de que menos de 14 anos não tem ainda maturidade nenhuma sobre suas condutas sexuais. O Tiago está perguntando sobre aquele caso da Mari Ferrer, professor, que ficou muito famosa no Brasil, esse termo estupro culposo. Ah, sim. Boa lembrança, Tiago. Obrigado pela participação. A Mari Ferrer, para quem não recorda, nossa memória do brasileiro é muito curta, mas a Mari Ferrer, ela ganhou muita notoriedade, o caso dela, no ano passado, porque ela foi vítima 2 vezes. Vítima de um crime sexual e depois ela foi vítima de um poder judiciário, do promotor, do poder judiciário, do juiz, de todos ali praticando uma verdadeira coação a ela. Ela, na audiência, essa audiência, ela circulou nas mídias sociais, quem conseguir encontrar ainda essa mídia, o depoimento dela, as declarações que foram realizadas por ela em juízo, foram de forma virtual, e tanto o Ministério Público quanto o juiz do caso foram absolutamente de forma grosseira, de forma bastante pesada em relação ao tratamento desferido a ela, que se tratava de uma vítima de crime sexual. E aí foi posto na mídia, quando houve a sentença absolutória em relação ao caso dela, que o sujeito lá em Florianópolis, eles estavam lá em Jurerê Internacional, em uma casa de eventos, e ela disse que alguma amiga colocou algum tipo de droga na bebida dela, e por conta disso ela acabou sendo vítima de estupro, quando um indivíduo se aproveitou da condição dela de embriaguez ou de drogada para manter relação sexual com ela. E ele foi absolvido, e o juiz, na sentença, ele trouxe essa expressão do estupro culposo.
E como não existia estupro culposo, não poderia eles vir a ser punido. Mas, no fato em si, não se trata de estupro culposo, e sim de estupro, porque ela está em uma condição de vulnerabilidade. Alguém quer fazer uma pergunta? Tinham levantado o braço? Fique à vontade. Mas não existe, viu, Tiago, o estupro culposo, porque não há previsão legal para isso, conforme o parágrafo único do artigo 18 do Código Penal, há de haver expressamente a disposição da forma culposa. Se nada disser, é porque só existe o crime na forma dolosa. Leidiane. Professor, boa tarde. Boa tarde. Professor, me tira uma dúvida. Na hora da interpretação da norma, no caso do direito penal, em relação ao dolo e à culpa, o dolo, a gente, assim, eu acho que o legislador, na hora de fazer a norma, ele coloca subjetivamente como se fosse dolo. E a questão da culpa só vai ser culpa se tiver expresso, é isso? Como é? Perfeitamente. Nem todos os crimes dentro do Código Penal, eles apresentam a forma culposa. Quando está expresso no Código, é porque é crime doloso. Há uma necessidade do legislador vir e expressar que para aquele crime tem forma culposa. Crimes que comportam a forma culposa. Homicídio, existe o homicídio culposo. Onde é que está isso, professor? Lá no artigo 121 vai ter um parágrafo que diz crime na forma culposa. Acredito que seja o parágrafo 6º. Aí vem forma culposa. Pena de tantos anos a tantos anos, que é uma pena bem mais branda. Lesão corporal. Está lá no artigo 129. Então, ali é a forma dolosa. E tem forma culposa? Tem, porque o legislador vem em um dos parágrafos, estipula o crime culposo e diz a pena. Crime de ameaça. Ameaça culposa existe? Não. Crime de injúria culposa? Não. Violação de domicílio culposo? Não. Receptação culposa? Sim. Tem a receptação culposa? Tem. Quando o indivíduo adquire um produto e pelas condições de quem vende ou pelo preço, deve ele presumir ser aquele produto proveniente de crime contra o patrimônio. Então, acredito que é um parágrafo lá no artigo 180 que tem a forma culposa. Então, toda vez que existiu o crime culposo, haver a expressa previsão legal. Por exemplo, crime de dano do artigo 163 do Código Penal. Só existe o crime de dano quando houver dolo. Por isso que quando você colide o seu veículo, a perícia forense não vai até o local. São danos de natureza cível. A não ser que você propositadamente foi lá e colidiu com outro veículo, danificando o patrimônio de outra pessoa. Aí é dano do Código Penal. E aí a perícia pode ser acionada? Sim. Aí vai ter perícia para o seu carro, para avaliar, fazer a avaliação dos danos. Se teve lesão corporal, se teve a morte de alguém em decorrência dessa colisão no trânsito, aí surge o quê? Surge a lesão corporal no trânsito, surge o homicídio culposo no trânsito. Mas o dano, por si só, do artigo 163 do Código Penal, ele só existe na forma dolosa, não na forma culposa. Mas a gente vai ver quando do estudo dos crimes culposos. Entendi, professor. Então, em regra geral, o caput, ele traz o dolo. Caso tenha a culpa, ele vem ou no inciso ou no parágrafo, né? Perfeito. O legislador vem e expressa que aquele crime tem a forma culposa. O dolo,
nós acabamos de ver que ele pode ser direto ou determinado, e tem também a forma do dolo indireto, ou chamado pela doutrina de indeterminado. Dolo de indireto ou indeterminado. O legislador não disse nada disso. Isso daqui é doutrina. Doutrina que traz essa classificação distinguindo o inciso 1 do artigo 18, que trata do dolo, em duas partes. E essa segunda parte é o dolo indireto ou indeterminado. A vontade do agente não se fixa num só sentido ou direção. Não há vontade exclusiva de produzir determinado evento, dividindo-se em dolo alternativo e dolo eventual. Caracteriza-se o dolo alternativo quando o agente visa produzir com igual intensidade um ou outro resultado. Por exemplo, o agente atira para ferir ou para matar, devendo o agente ser imputado pelo crime mais grave, pois sua vontade projetou-se para esse sentido. Se matar, responde por homicídio. Se ferir, responde por tentativa de homicídio e não de lesão corporal. Quando a pessoa com a faca, conforme está aí podendo ser visualizado, eu desfiro uma facada no pescoço de alguém, ou eu desfiro uma machadada no pescoço de alguém. A minha intenção, eu posso dizer que é apenas lesionar? Quem desfere uma facada, uma machadada no pescoço de alguém, está ou não assumindo risco na produção de um resultado mais grave? Qual é o resultado mais grave? Morte. Então eu estou... Não, mas eu me contento. Eu vou dar a machadada no pescoço da pessoa, mas se lesionar ou matar, para mim tanto faz. Se tanto faz, você vai responder pelo mais grave. Isso é o dolo indireto ou indeterminado, em que o sujeito se contenta com um ou outro resultado com o que vier. Dê no que der, eu quero, eu aceito. Eu tenho a previsão, é previsível. A quem? A mim. De que com a minha conduta eu posso vir a produzir um resultado grave. Se eu estou ciente, tenho previsão, eu vou responder pelo resultado mais grave. Ah, mas não conseguiu. Mas você vai pela tentativa em relação a esse resultado mais grave. O dolo alternativo, eu quero um ou outro. Mas, na verdade, se você quer um ou outro, tanto faz, você responde pelo mais grave. Resultado eventual assume o risco, está dizendo aqui. Ocorre o dolo alternativo, olha o que a doutrina diz. Quando o agente prevê uma pluralidade de resultados, tipo lesão, morte, dirigindo sua conduta para perfazer qualquer deles, com a mesma intensidade de vontade. Quero ferir ou quero matar, tanto faz. Nesse caso, o agente deve responder pelo crime mais grave, pois sua intenção projetou-se também para esse sentido. O dolo alternativo será objetivo quando a vontade indeterminada estiver relacionada com o resultado, sendo a vítima certa. Olha o exemplo. Atiro contra a vítima para ferir ou matar. Tanto faz. É o dolo alternativo, que pode ser considerado como objetivo. Ou o dolo alternativo pode ser considerado como subjetivo, quando a vontade indeterminada envolver várias vítimas, mas com resultado certo. Atiro contra um grupo de pessoas para matar qualquer delas. Então, tanto faz, como tanto fez,
uma vítima ou outra vítima, mas eu quero uma vítima, eu quero matar. É lá o Matheus da Costa Meire, aquele estudante de medicina que metralhou com a 9mm todo mundo da plateia de um cinema lá no Morumbi Shopping. Ele teve o quê? Dolo alternativo subjetivo. Tanto faz como tanto fez. Eu quero ver a gente morta. Eu quero ver o sentimento de dor da pessoa morrendo. É isso que eu quero. Então eu tenho um dolo alternativo e da forma subjetiva. E aí essas classificações de dolo, a doutrina vem e traz com profundidade. São várias classificações que nós vamos ver hoje aqui só sobre dolo. Pode até ser que não se esgote, que você encontre em outra doutrina aí uma classificação que eu não tenha trazido aqui. Pela quantidade, eu estou trazendo pelo menos as mais importantes e as que são constantes nas principais doutrinas. Dolo eventual é aquele onde o indivíduo, em sua ação, assume o risco de produzir o resultado, anuindo, concordando, com a sua realização. O agente não se importa com a sua ocorrência. É a teoria da possibilidade. O indivíduo é o sniper. Quem é o sniper? O sniper é o atirador de elite da polícia. É o cara que dá o tiro certeiro. Que ele vai para uma missão específica de se posicionar em um determinado local, com uma boa visão, e atirar no alvo. E está lá uma refém com o sequestrador, bandido, que está com ela sob a mira de um revólver. E o sniper fica lá postado. Quem está no comando da operação pergunta: sniper, e aí, como é que estão as coisas? O sniper diz: olha, está tendo muito vento, a iluminação não está boa, eles estão se movimentando muito lá dentro, mas vamos atirar, né? Eu vou logo atirar porque se resolve. Senão vai chegar logo imprensa e a gente vai ficar até amanhã. Eu estou com uns compromissos aí. E ele atira. E acerta quem? Acerta a vítima. A mocinha que estava lá sob a mira do revólver. Ele teve dolo eventual. Para ele, tanto fez quanto tanto faz. E acaba acertando a vítima. Responde pelo quê? Por homicídio. Tanto fez quanto tanto faz. Ele assumiu o resultado mais grave. Nós vamos verificar isso lá na aula sobre a culpa consciente. Aí a gente faz a distinção entre dolo eventual e a culpa consciente. O que seria a culpa consciente? Culpa é a inobservância de um dever de cuidado. Quando o comando diz para ele: ó, sniper, como é que tá aí? Aí ele: olha, não tem vento, a iluminação tá ótima, eles não estão se movimentando, eu vou atirar no bandido e a mocinha sai ilesa. Vai estar albergada aí na legítima defesa de terceiro, excludente de licitude. Só que ele atira nessas condições e mata a vítima. Certamente não estava com uma situação tão boa assim, porque ele atirou em uma pessoa que era a vítima. É culpa consciente. Ele não observou um dever de cuidado. Ele teve a imperícia em relação ao que estava fazendo. Ele pensou que a perícia dele era capaz de ter sucesso em relação à ação dele, mas não teve. Mas a gente vai estudar aí com mais minúcia a distinção entre dolo eventual e culpa consciente. No dolo eventual, ele prevê o resultado e assume a possibilidade, que é a teoria da possibilidade, assume a possibilidade de um resultado lesivo. Se assim for, se ele não afasta um resultado, mas sim ele
tem aquiescência sobre esse resultado, é chamado de dolo eventual. O juiz, na investigação do dolo eventual, deve apreciar as circunstâncias do fato concreto e não buscá-lo apenas na mente do autor, mas na consciência da possibilidade ou probabilidade de sua causa e a consciência do consentimento. Alguém ia fazer uma pergunta? Alguém levantou o braço? Fique à vontade. Professor, foi eu. Então, quer dizer, o dolo alternativo como eventual, os dois prevê o resultado. Sim, só que no dolo alternativo, eu busco um ou outro resultado. Eu quero um ou outro. Eu me contento com qualquer um dos dois. No dolo eventual, eu não quero um ou outro. Para mim, tanto faz esse ou tanto faz aquele. A minha conduta vai continuar sendo independente desses resultados. O alternativo não, é um ou outro. Eu escolho. É uma escolha que eu estou fazendo. É uma opção. Há um contentamento. No eventual, eu estou assumindo o risco e aceitando que o resultado ocorra. Na roleta russa. O que é a roleta russa? Roleta russa é quando, isso acontece muito na periferia, quando os indivíduos pegam arma de fogo, um revólver, bota apenas uma munição e roda o tambor do revólver. E aí, com essa única munição, eles não sabem exatamente em que local está a munição na arma. Então, não se sabe qual vai ser o próximo disparo. Se esse revólver tiver capacidade para 6 munições, você tem 6 possibilidades. Mas uma hora vai ter que haver um disparo. E é exemplo de dolo eventual, quando o sujeito, a arma que pode vir ou não a disparar naquele momento. Quando eu estou acionando em relação a outra pessoa, quando eu coloco na outra pessoa, eu estou o quê? Entendendo que eu posso matar ela ou não. Se eu coloco em mim, a outra pessoa vai responder por instigação, auxílio ao suicídio, lá do artigo 122 do Código Penal. Mas quando eu coloco a arma na cabeça de alguém, nessa condição da roleta russa, aí é dolo eventual. Eu já tive uma roleta russa, involuntariamente, mas não era com arma, era com carro. Uma vez eu saí de uma festa, peguei uma carona, muito novo ainda, e o sujeito que estava dirigindo o carro passou em alta velocidade na madrugada em um sinal vermelho. Se eu não morri por conta de ter tido um acidente, que Deus livrou, Maria passou na frente, e eu quase papoco do susto e do coração do sujeito ter feito isso. E na outra esquina eu mandei ele parar para eu descer, porque o cara era louco. Passou em alta velocidade no sinal vermelho e ainda gritou: roleta russa! Coisa de gente louca. É difícil. A Leidiane ia fazer uma pergunta. Professor, loucura isso aí, viu? Já aconteceu com você, mas já tinha ouvido falar? Já tinha ouvido falar em roleta russa dessa forma? Professor, eu já vi em filme, né? Mas deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa. No caso da roleta russa, a pessoa ela não tem a intenção de ter um resultado ou não? A questão, Leidiane, está aí muito na questão de previsibilidade. Sempre atentar pela previsibilidade. Existe uma previsibilidade que é a do indivíduo.
do agente. Eu que estou aqui com a arma de fogo, rodei o tambor e tenho 6 vezes aqui onde uma delas pode haver o disparo de arma de fogo. E eu boto na cabeça de outra pessoa. Então, eu tenho essa previsibilidade em relação ao disparo. E existe a previsibilidade de uma infinidade de pessoas, um número indeterminado de pessoas que sabem que, a partir dessa condição, pode haver a morte de alguém. Então, na minha previsibilidade, eu que estou com a arma, quando há o disparo, eu tenho dolo eventual, porque eu aceito os resultados. Para mim, tanto faz quanto tanto fez. Ou do sujeito não morrer agora, ou dele morrer. E eu vou responder o quê? Pelo resultado mais grave. Pelo resultado mais grave, pela morte do sujeito. E é o quê? É dolo. Eu não posso pegar e dizer, não, eu não queria matar, não. Não queria matar. Eu pensei que a arma não ia disparar dessa vez. Que só ia disparar quando fosse na minha cabeça, porque eu queria era morrer. Então eu devo responder por homicídio culposo. Que eu não tive dolo eventual. Eu não assumi o risco. Assumiu, sim. Você assumiu o risco. Era previsível para você que a arma poderia disparar naquele momento que você acionasse o gatilho. Professor, é porque na hora de tentar distinguir, é porque foi justamente a quinta questão do trabalho, aí eu tentei me debruçar no sentido de entender o que era o dolo eventual e o que era a culpa consciente, né? E elas são muito parecidas, assim, são detalhes para você distinguir uma da outra. E aí, nesse caso que o senhor... Aí eu sempre me apeguei na questão do dolo eventual, no sentido do agente, ele não quer o resultado, mas corre o risco. Se der, fazer o quê, né? E aí, nesse exemplo da roleta russa, assim, eu entendo que ele quer o resultado. De uma hora para outra vai acontecer, entende? No direito penal, esse aceitar acaba sendo o mesmo que querer. Por quê? Porque é dolo. Se você aceita o resultado, é dolo. Se há uma previsão e você aceita, é dolo, dentro da teoria da possibilidade. Mas não fique angustiada, porque nós ainda vamos estudar a questão da culpa, e aí dentro das modalidades de culpa, você vai ver essa classificação da culpa consciente, tem a culpa consciente e inconsciente, e aí vai ficar mais fácil para o seu entendimento. Mas a gente vai aos poucos aí, primeiro vamos entender o que é o dolo. O indivíduo está lá, várias pessoas saindo da igreja, passando de um lado para o outro da rua, de uma determinada avenida, e ele está com seu carro, acelerando. Ele está vendo as pessoas? Sim. E o que ele vai fazer? Qualquer pessoa prudente, diligente, diminuiria ou iria parar o veículo. O que ele faz? Ele continua acelerando. Mas se ele acelerar e chegar até lá e as pessoas continuarem, ele não vai matar uma pessoa? Não é previsível? Sim, é previsível. Para ele é previsível? Sim, para ele é previsível. Ele tem essa previsão. Mas ele conhece alguém lá? Ele quer matar essa pessoa? Não, ele não conhece ninguém. Ele não saiu de casa para matar uma pessoa. Só que naquele momento ele tem essa decisão de quê? De que tanto fez quanto tanto faz, ele vai continuar a empreender a velocidade no carro e quem quiser que pule. Dane-se. Que se. E aí? É dolo. Dolo é eventual a partir do momento que ele mata ou lesiona alguém. Se matar, responde por homicídio. Se lesionar, responde por lesão corporal.
Antigamente, se discutia muito a questão da embriaguez ao veículo quando resultava o atropelamento e morte de alguém. Vocês praticamente não ouvem mais esse tipo de discussão na mídia. Por quê? A teoria do crime mudou? Não, não houve alteração na teoria. A teoria continua a mesma. O que mudou foi a legislação em relação ao quanto de pena para o homicídio culposo na direção de veículo automotor quando o indivíduo está sob a influência de substâncias psicoativas, sob a influência de álcool ou drogas. Aí aumentou a pena. E aumentou em um patamar tão elevado que não se teve mais a discussão de que se o indivíduo está embriagado e atropela e mata alguém, deve ser considerado como dolo eventual. Não. E alguns advogavam dessa forma, mas não é assim que acontece. Vou explicar. Primeiro, antes de eu fazer a explicação, vamos ver aqui o que o Código de Trânsito Brasileiro prevê em relação ao homicídio culposo. O que é o culposo? Quando a pessoa não tem a intenção de matar. Não observou um dever de cuidado e acabou matando, atropelando e matando alguém. Então, artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Parágrafo 3º. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, penas reclusão de 5 a 8 anos. Então, a pena que começa, no mínimo, com 5 anos de reclusão. É uma pena com um mínimo muito alto. Para os padrões da nossa legislação, esse quantum de pena, no mínimo, de 5 anos, é um patamar alto. E suspensão ou proibição do direito de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, vamos lá entender a teoria do crime e vou demonstrar que a teoria do crime não foi alterada. O que foi alterado simplesmente foi a legislação aumentando o crime de homicídio culposo. Mesmo o sujeito estando em embriaguez. Não vai fazer com que ele responda por homicídio doloso, lá do artigo 121 do Código Penal, por ter matado alguém. Eu bebi uma garrafa de cerveja, duas long necks. Possivelmente, pouquíssimas pessoas aqui estariam embriagadas ao ingerirem duas long necks. Só que se você parar para fazer bafômetro, você, na direção de veículo automotor, parou e foi submetido a exame, vai ser detectado a ingestão de bebida alcoólica. E aí você vai responder por embriaguez ao volante. Vai responder, porque você bebeu, ingeriu bebida alcoólica e está na direção de veículo automotor. Mesmo que você consiga demonstrar que você tem condições plenas de entender, de discernir, de fazer um 4, seja lá o que for. Mas o exame do teor alcoólico vai alertar que você está sob influência de álcool. Beleza. Agora eu bebi as duas long necks, saí da minha residência e estou aqui no meu veículo, com toda a atenção devida. Estou andando a 40 km por hora numa via que me permite andar até a 80. Mas muito cuidadoso, como sempre fui. Cuidadoso, dirigindo devagar, veículo novo. E aí tô aqui. De repente vem um suicida, se joga na frente do meu carro. Eu não consigo frenar a tempo suficiente de evitar a morte desse sujeito.
como ninguém nas mesmas circunstâncias conseguiria. Eu devo responder por homicídio doloso, dolo eventual, porque eu matei alguém e eu estava sob a influência de álcool na direção de veículo automotor? Não. Eu devo responder pelo crime de embriaguez, porque eu tinha ingerido bebida alcoólica e estava dirigindo? Ok. É um crime autônomo, ele existe por si só. Mas não é porque você praticou esse fato que você automaticamente vai ter que responder pela morte de alguém, quando o fato foi ocasionado através de uma fatalidade, por culpa única e exclusiva da própria vítima. Então, nesse caso, não há o crime em relação ao homicídio, nem na forma dolosa e nem na forma culposa. Quando eu, na mesma... Agora, outro exemplo. Eu estou no meu veículo a 80 km por hora, numa via que me permite andar até 60. Tomei as duas mesmas long necks. Atropelei e matei uma pessoa. Bafômetro, constatou. E aí? Eu tenho que responder por lesão, por homicídio culposo do artigo 302 com o parágrafo 3º? Sim, eu tenho que responder por isso. Se eu estava sob a influência de bebida e atropelei e matei alguém, sim, é o artigo 302, parágrafo 3º. Mas não é o homicídio do artigo 121. Não é dolo eventual. Não, mas você tinha bebido ou estava embriagado. Tá, mas você tem que observar casuisticamente, caso a caso, e analisar pessoas indeterminadas, pessoas medianas, naquela mesma circunstância, evitariam o fato, teriam um cuidado diferente. O álcool realmente fez com que houvesse a mudança do comportamento ao ponto do sujeito não se aperceber do que estava acontecendo? Por isso é necessário você utilizar a teoria analítica do crime, verificando o crime em seus compartimentos. Você primeiro analisa a conduta, verifica se houve dolo, verifica se houve culpa, se o crime foi doloso, se o crime foi culposo. Dolo, querer, eu quis. Dolo eventual, eu assumi o risco. Crime culposo, eu inobservei um dever de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia. E aí você faz o nexo de causalidade, uma relação de causalidade entre a conduta e o resultado. E aí, por último, verifica a tipicidade, se existe no ordenamento jurídico penal um tipo penal que vai descrever a conduta. Portanto, não é porque o sujeito estava embriagado que ele automaticamente vai responder pelo artigo 121 do Código Penal por homicídio doloso por força do dolo eventual. Há de verificar todas as circunstâncias. Se o sujeito como este, o deputado Carli Filho, lá do Paraná, a mãe dele até conseguiu se eleger deputada federal pelo Paraná, e ela vem levantando essa bandeira em relação aos crimes de trânsito, e por força dela houve essa alteração legislativa no Código de Trânsito Brasileiro para elevar a pena do crime culposo, do homicídio, quando é qualificado pela questão da embriaguez. Mas o Carli Filho, ele foi condenado pelo tribunal do júri. O júri. Os crimes dolosos contra a vida, eles vão a júri. Os crimes culposos, não. Crime culposo de trânsito vai para uma vara de trânsito comum. Juiz criminal lá da vara de trânsito vai julgar. Mas se ele
tem dolo em relação ao resultado, e é um crime doloso contra a vida, no caso aí a morte de dois irmãos, que foram produzidos a partir de uma conduta irresponsável em que ele, em estado de embriaguez, a uma velocidade que a perícia constatou de aproximadamente 173 quilômetros por hora, ultrapassou um semáforo vermelho e colidiu vindo a matar esses dois. E você está diante de quê? De dolo eventual. Você a 173 km por hora, na zona urbana, ultrapassando um semáforo vermelho, é o tanto fez quanto tanto faz. Você assumiu o risco na produção de um resultado grave, mais grave possível. E foi a morte desses dois indivíduos, dos irmãos. Então vê o sinal vermelho, ó, mas decide prosseguir. A roleta russa no trânsito é o dolo eventual. As teorias do dolo. Tem a teoria da vontade, a teoria da representação e a teoria do assentimento, ou aceitação ou consentimento. Teoria da vontade consiste na intenção de fazer um ato que se conhece contrário à lei. É a vontade dirigida ao resultado, adotada para o dolo direto, que é a primeira parte do inciso 1 do artigo 18. Teoria da representação, todas essas teorias trazidas da doutrina. Haverá dolo na representação. Haverá dolo quando o sujeito realizar sua ação ou omissão, prevendo o resultado como certo ou provável, ainda que não o deseje. Dolo é a previsão do resultado. Abrange tanto o dolo eventual quanto a culpa consciente. Em relação à representação, quanto eu represento, tenho representação subjetiva, eu visualizo a possibilidade de um resultado. E esse resultado, eu tenho a representação dele, sim. E aí vai abranger tanto o dolo eventual quanto a culpa consciente. Dolo é a previsão do resultado. Por essa teoria. Outra teoria, que é a segunda parte do artigo 18, inciso 1. Teoria do assentimento, aceitação ou consentimento. Consentir na produção do resultado é o mesmo que o querer. Aquele que, prevendo o resultado, assume o risco de produzi-lo, age dolosamente. Essa teoria é adotada para o dolo eventual. E aí a gente começa a ver aqui a doutrina divagando, trazendo várias classificações. Dolo de dano, você vai encontrar, vamos trazer aqui as principais classificações acerca do dolo. Dolo de dano e dolo de perigo. O que é o dolo de dano? Ocorre quando o sujeito pratica a conduta visando lesar o bem jurídico tutelado na norma penal, ou seja, ele materializa o seu dolo. São crimes que eles trazem um resultado material. Dolo de perigo. O agente não quer o dano, visa somente expor o bem jurídico a perigo, sem intenção de lesioná-lo. O perigo constitui o resultado. Perigo é a probabilidade que você tem de causar um resultado. Isso é o perigo. Então, eu posso ter um dolo de perigo. Eu tenho a probabilidade de que haja o resultado e eu continuo a praticar. Então, mesmo que não haja o resultado, como eu pus o bem jurídico a perigo, eu respondo pelo crime. E há certos crimes que prevêem esse dolo de perigo. Bastou o perigo de você causar um resultado que já há o crime. Como exemplo, o crime do artigo 130 do Código Penal, que trata do perigo de contágio venéreo nas relações sexuais. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea,
de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Se o sujeito está lá acometido de uma doença venérea, uma gonorreia, e aí o indivíduo mantém relação sexual com a sua parceira, ele está colocando em risco, em perigo, o seu parceiro, a sua parceira. Ah, mas a outra não se contaminou. Não precisa desse resultado lesivo. Não precisa haver a contaminação à outra. Não. Basta o quê? A probabilidade que se teve em relação ao bem jurídico tutelado. A embriaguez ao volante é um dolo de perigo. Porque não precisa, para você incorrer no crime de embriaguez ao volante, você está andando zigue-zagueando, você ultrapassar o limite de velocidade, semáforo vermelho. Não. Basta estar em estado de embriaguez. Ou seja, é o perigo que essa condição pode causar, os resultados adversos. A arma de fogo, você portar uma arma de fogo. Qual é, de fato, a gravidade da ação? Nenhuma, estou simplesmente com a arma. Não. É o perigo que se tem em relação a condutas que o sujeito possa ter a utilizar essa arma. E aí o Estado, como não consegue diminuir a violência e criminalidade, ele vem e acaba trazendo como crime os atos preparatórios, como é o caso de uma arma de fogo. Então, é o perigo que se tem em relação à conduta. Tiago está fazendo questionamento, deixa eu observar. Mesmo se a pessoa não tiver conhecimento da doença, não, Tiago. Obrigado aí pela participação, pela intervenção. Se a pessoa não tem conhecimento, Tiago, ela está em erro. O erro está no artigo 20 do Código Penal, que nós vamos estudar. Pelo erro, o que é o erro? O erro é a falsa apreciação da realidade. Eu penso que é uma coisa quando na verdade não é. Eu penso que estou bem de saúde quando na verdade não estava. E aí, estava em erro. Toda vez que você está em erro, está excluído o dolo, a vontade. Por quê? Porque ninguém erra querendo. Ninguém erra com a intenção de errar. As pessoas erram por inobservar um dever de cuidado em detrimento de não terem a exata compreensão da realidade, porque erraram. E aí, no caso que você está trazendo, a pessoa sem o conhecimento de estar acometido de uma doença venérea estaria em erro, portanto, afastado do dolo e não teria crime culposo em relação à conduta, porque não há previsão da forma culposa para o artigo 130 do Código Penal. Professor, mas a interpretação desse artigo 15, lá no finalzinho, como é que a gente faz a interpretação dele? Quando diz assim, né? A contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Como seria essa interpretação? Vamos trazer aqui a doença venérea da gonorreia. O sujeito ele está acometido de uma gonorreia e ele não tem um diagnóstico para isso. Ele não procurou um médico, não foi a um posto de saúde, nada, mas ele está ali com gonorreia. Mas ele não sabe exatamente o que é gonorreia, porque ele não tem ele não tinha conhecimento do que era uma gonorreia. Mas por estar saindo ali pus do pênis dele, ele deveria o quê? Saber que está contaminado por alguma doença, pelas relações sexuais que ele tenha tido. Então, ou ele sabe, ou deveria saber. Como é que ele deveria saber? Pela condição física dele. A condição física dele faz com que ele tivesse essa possibilidade de conhecimento.
Então, ele deve saber que está contaminado, mesmo não tendo um diagnóstico pré-definido. O incêndio, às vezes, a Leidiane está dizendo que estava travando para ela a ideia, mas às vezes trava, basta às vezes um exemplo, algo que nos impulsione ao entendimento. Né? O direito penal é bom por isso, principalmente nos casos práticos. Por isso que eu sempre recomendo o estudo de jurisprudências. Todas as vezes que você tiver um caso concreto ou estudando algum tema, vá em jurisprudências, verifique casos concretos que foram julgados sobre aquele tema. Porque um caso concreto vai te dar uma amplidão muito boa em relação ao estudo. O incêndio na Boate Kiss. Mas deu certo, Lídia. O incêndio da Boate Kiss em 2013, em Santa Maria, matou 242 pessoas. Foram denunciados por homicídios com dolo eventual os sócios proprietários, vocalista, produtor e auxiliar do palco da banda Gurizada Fandangueira. Agora, esse incêndio da Boate Kiss teve alguns momentos que foi considerado como dolo eventual, teve outras manifestações em relação à culpa consciente, então tem que ter um certo cuidado aí, porque uma hora tem decisões para o dolo eventual, como tem outras afastando o dolo eventual. Direito não é uma ciência exata, não é uma matemática que você vai ter um resultado. É uma ciência interpretativa, humana, e você pode ter visto aí várias jurisprudências, várias decisões, a lei dizendo uma coisa e você entender de forma diferente. Ah, professor, mas eu entendi de forma diferente, mesmo havendo lei, doutrina, tudo E aí? Você vai ter que escrever um livro, vai ser doutrinador. Né? É o jeito de ser doutrinador. Se você está tendo uma ideia e um pensamento, vai ter que fazer doutrina para convencer os outros. Agora, dentro de uma prova, do exame, de uma arguição numa banca de concurso, numa prova oral, aí você vai pela doutrina, vai pela lei, vai pela jurisprudência para sedimentar o entendimento. Nesse caso aí, o indivíduo estava dentro da boate e acendeu um sinalizador. Ele achou interessante, achou bonito, que ia fazer um efeito muito legal na boate, se ele acendesse esse sinalizador, e provocou um incêndio em toda a boate, que ocasionou a morte de 242 pessoas. Uma loucura. O Thiago está dizendo que até hoje ninguém foi preso. Mas teve gente condenada, Thiago. Sabe quem foi? Foram os parentes das vítimas por calúnia, por difamação, crimes contra a honra contra os promotores de justiça. Só esses foram condenados até hoje, mas presos não tem ninguém. Então teve entendimento que poderia ter tido dolo eventual. Se ele tivesse dolo eventual em relação ao que estava acontecendo ali, em acionar esse sinalizador, é porque você pensa o seguinte: bom, ele tinha previsão e para ele tanto faz quanto tanto fez, se incendiar aqui e matar todo mundo e eu morrer também, para mim tanto faz quanto tanto fez, é dolo eventual. Aí você vai estar dentro dessa corrente que advoga esse pensamento. Se você diz, olha, eu não entendo dessa forma, para mim não houve dolo eventual, não. Embora o Ministério Público, promotor de justiça, tenha denunciado por homicídio doloso, por dolo eventual, esse pessoal, eu entendo que foi culpa consciente, que foi um crime culposo. Por quê? Porque ele não observa um dever de cuidado, ele foi imprudente em relação a essa ação, ele foi um idiota,
em acender aquilo ali, e até porque se ele pensasse que tanto fez quanto tanto faz, ele estava morto, ele ia morrer, ia matar todo mundo. Será que esse cara ia querer matar todo mundo e morrer? Eu acredito que não. Então estaria o quê? Na culpa consciente. Eu pensei, eu previ, acreditei na minha habilidade em relação ao artefato, ao sinalizador, e aí pensei, olha, eu vou acender isso daqui, está distante da altura em relação a poder provocar qualquer incêndio, não vai acontecer nada, vai sair todo mundo feliz, todo mundo rindo, todo mundo achando engraçado e bonito eu ter feito isso daqui. Então, não vai ter. Eu estou sendo imprudente, mas na minha concepção eu não estou sendo. Mas a minha imprudência é previsível para um número indeterminado de pessoas. Só não é para mim. Eu não tenho essa previsão. Mas aí a gente vai ainda tratar sobre a culpa consciente e aí distinguindo do dolo eventual. Estou trazendo alguns exemplos já, mas prometo, viu, Leidiane, que a gente vai trazer o dolo eventual e a culpa consciente com mais detalhes. Mas já vão ficando aí alguns exemplos para distinguir. Dolo genérico e dolo específico. Olha a doutrina aí trazendo várias classificações sobre dolo. O que é o dolo genérico? É a vontade de realizar fato descrito na norma penal incriminadora. Está presente em todos os crimes dolosos. Então, todos os crimes dolosos você vai ter o dolo genérico, que é o quê? Vontade de praticar um crime. Agora, o dolo específico é a vontade de praticar o fato e produzir um fim específico, um fim determinado. E esse fim determinado, esse dolo específico, estará descrito no tipo penal de crime. Estará descrito no preceito primário, aí na descrição. Olha aqui um exemplo no crime do artigo do 344. Coação no curso do processo. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Então, note que tem um fim específico em relação à ação, à conduta do agente. Aí, qual é o fim dele? Com o fim de favorecer interesse próprio. Tá lá o sujeito sendo processado por um determinado crime, e aí o que ele faz? Vai usar de ameaça contra uma testemunha. Ó, se tu for lá e depor naquele inquérito, lá no processo, eu vou te matar. Que crime é esse de ameaça? É o crime de coação no curso do processo, um crime específico. Por quê? Porque é um crime de grave ameaça, mas com uma finalidade especial. Então, lá pelo princípio da especialidade que nós vimos naquele conflito aparente de normas, a norma especial vai prevalecer sobre a norma geral. Por quê? Porque tem elementos especializantes. Aqui tem um fim específico, tem um dolo específico em relação à grave ameaça, que é o de favorecer interesse próprio. O Hugo está trazendo aqui o exemplo do artigo 159 também, do Código Penal, que é o sequestro com fim... Ó aqui, Hugo. Pronto, tá aí. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outro em qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Tem um dolo específico dentro da descrição realizada pelo legislador, com o fim de... Se fosse só um sequestro, se fosse só o cárcere privado, seria outro dispositivo. Mas, como tem um fim específico de obter a vantagem,
aí a doutrina chama de dolo específico. Outra classificação sobre o dolo. Dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. O dolo direto de primeiro grau é quando o agente quer um resultado e consegue atingi-lo sem colocar qualquer outra pessoa em risco. Então, nós estamos aqui na sala de aula. Não é sala virtual, é sala presencial. E aí, a ex-namorada tá lá. E o sujeito vai lá para matar ela. Ele vai e atira na pessoa. Ele teve o quê? Dolo direto de primeiro grau. Ele atingiu o fim específico, o fim que ele queria. E o que seria o dolo direto de segundo grau? É quando o agente, querendo atingir um resultado, atinge também o bem jurídico de terceiros, sabendo que a lesão a terceiros é um meio necessário para atingir o resultado. Ah, ele ia jogar uma bomba para matar a namorada na sala de aula. Atingiu ela? Sim, dolo direto de primeiro grau. E as outras pessoas que estavam lá? Todo mundo morreu. Então, ele teve dolo direto de primeiro grau em relação à ex-namorada e teve dolo de segundo grau, dolo direto de segundo grau a todas as outras pessoas que estavam ao redor. E por que é direto? Porque a pessoa tem previsão em relação aos demais resultados. Então, ele sabe que a potencialidade da bomba vai acabar atingindo outras pessoas. Resulta em 2 homicídios a título de dolo direto, um de primeiro grau em relação ao seu desafeto e de segundo grau ao outro. Os meios escolhidos para a consecução desse fim e as consequências secundárias inerentes ligadas aos meios escolhidos. As gêmeas siamesas. Ah, você tá com ranço sobre uma das irmãs, mas ficou tão forte que agora você quer matar ela. Foi lá e matou. Dolo de primeiro grau. Tá, e a outra vai sobreviver? Vai não. Vai morrer a outra? Vai. Dolo de segundo grau, dolo direto de segundo grau em relação à outra. Vai responder por 2 homicídios? Claro, são 2 vidas. 2 vidas, 2 homicídios. Um você matou em dolo direto de primeiro grau e a outra, em consequência, dolo direto de segundo grau. Isso é doutrina. A doutrina vai e traz também, vai divagando, e traz uma classificação em relação ao dolo de propósito ou refletido e o dolo de ímpeto ou repentino, que seriam. O dolo de propósito ou refletido é o que emana da reflexão do agente, ainda que pequena, acerca da prática da conduta criminosa. Ou seja, o sujeito age com vontade e consciência refletida e premeditada. Exemplo, os crimes premeditados, como foi aí o caso da Susanna von Richthofen, que matou os pais. Ela planejou, premeditou toda a ação criminosa com a finalidade de matar pai e mãe. A Marisia e o Manfred von Richthofen, que ela assassinou com a participação dos irmãos Cravinhos, do Daniel Cravinhos e do outro irmão. Dolo de ímpeto ou repentino é o que se caracteriza quando o autor pratica o crime motivado por paixão violenta ou excessiva perturbação de ânimo. Não há intervalo entre cogitação do crime e a execução da conduta penalmente ilícita. Exemplos são os crimes passionais. Então, quando o crime é passional, o sujeito pegou a esposa com o pé de pano. E aí chega lá e mata o pé de pano. Pronto. Foi o quê? Foi ímpeto. Foi repentino. Então, a doutrina vem e faz essa classificação entre o dolo de propósito refletido, que é quando o sujeito
tem a premeditação do crime, e o dolo de ímpeto ou repentino é quando ele não teve esse planejamento, praticou o crime de forma impetuosa. Nós temos o dolo sendo classificado como dolo abandonado. Aí você vai ter que ter uma paciênciazinha, porque o dolo abandonado nós vamos ver com mais calma, mais minúcia, quando do estudo da desistência voluntária, do arrependimento eficaz. O dolo abandonado, o agente, por sua própria vontade, se afasta do resultado inicialmente desejado, seja interrompendo o processo de execução do crime, que é a desistência voluntária, seja adotando providências aptas a impedir a consumação do delito. Se já esgotada sua fase executiva, é o arrependimento eficaz. Dolo abandonado é o mesmo que tentativa qualificada, que consiste nos institutos da desistência voluntária e arrependimento eficaz previstos no artigo 15 do Código Penal. O sujeito, ele deu um veneno para você, botou um veneno na sua bebida. E aí? Você bebeu, vai já morrer. Tá, mas eu vou morrer? Vai. Você foi envenenado. Ei, faça isso comigo não. Não faça, eu tenho 3 meninos para criar. Não faça. Pelo amor de Deus. Você tem um antídoto? Tenho. Pô, me dê de volta. Me dê aqui. Pronto, vou te dar, porque já que você pediu com tanto carinho, eu vou lhe dar. A pessoa dá o antídoto. A pessoa toma e não morre. Que foi isso aí? Uma tentativa de homicídio abandonada. Então, houve um dolo abandonado. Que é o quê? É o arrependimento eficaz. É a desistência voluntária. Você desistiu. Aliás, é o arrependimento eficaz. Você praticou todos os atos que estavam ao seu alcance para a execução da vítima. Bastava agora esperar que ela ia morrer. Mas aí você tem uma conduta, uma nova conduta, para fazer com que o resultado ele não exista. E aí, conseguiu? Foi eficaz a tua conduta? Foi. Então, é o arrependimento eficaz. O sujeito só vai responder pelos atos até então praticados. Mas nós vamos estudar com mais minúcia no artigo 15, tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz. A desistência voluntária, eu vou lá matar o indivíduo, dou o primeiro tiro e ele fica suplicando pela vida dele. E eu tô com a arma aqui. Tem polícia? Não. Tem alguém perto? Não. Se eu der o segundo tiro, mato ele. Vou dar o segundo tiro? Não. Por quê? Porque eu ouvi a súplica dele, vou guardar a arma e vou desistir voluntariamente, da minha vontade, vou desistir do crime. É dolo abandonado. Nós vamos ver, prometo a vocês, o artigo 15 de forma mais detida sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Professor, pois porém, não? Se a pessoa morrer, se o arrependimento ele não for eficaz, se a pessoa morrer, mesmo assim ele vai responder, né? Aí responde pelo crime, já que não teve eficácia o seu arrependimento. Para haver esse instituto, e há uma transformação em relação ao tipo penal, porque o sujeito não responde pela forma da tentativa de homicídio, não. Ele responde apenas pelos atos até então praticados. Deu veneno? Deu. Causou alguma lesão no organismo? Causou. Então, ele responde por essa lesão. Se não resultou lesão nenhuma, não tem nada para responder. Mas é uma forma que o legislador trouxe para fazer com que as pessoas possam ficar persuadidas a desistirem dos seus crimes, mesmo após terem iniciado a sua execução. E tem que ser eficaz. Se não for eficaz, nada feito. E pode até ser que a pessoa, Leidiane, não queira, né, tomar o antídoto. Ó, não vou tomar o antídoto, não. Eu vou ligar aqui para dizer que foi tu que me matou envenenado, porque eu quero que tu apodreça na cadeia.
E aí, foi eficaz? Não foi. Mas a vítima era obrigada? Não, a vítima não era obrigada a tomar nada. Nem a fazer cirurgias reparadoras, coisa nenhuma. A gente vê mais à frente. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa eu trouxe para trazer a questão do dolo global ou unitário. Está relacionada ao crime continuado. Crime continuado nós vamos ver lá no artigo, a partir do artigo 69, 70 e 71, nós entramos no concurso de crimes. Tem um concurso material, tem um concurso formal e o crime continuado. Crime continuado, eu até falei aqui numa aula sobre a questão da aplicação da lei penal, dizendo que o crime continuado é aquele que, pelas características, pelo tempo do crime, pelo modo como foi praticado, pelo lugar. Então, um crime deve ser considerado como continuação um dos outros. Então, aquela camareira do hotel, que eu dei o exemplo que ela subtraiu objetos de um hóspede, na outra semana, utilizando a chave mestra que abria todas as portas do hotel, ela subtrai de outros hóspedes, e aí ela pratica uns 5 crimes de furto dentro de um mês, mais 5 crimes de furto. Então, pela lei, é possível analisar que houve o crime continuado, pela maneira de execução, pelo tempo transcorrido, pelo lugar, tudo é como se fosse o mesmo filme. Aí poderá vir o juiz a dar o benefício de não somar todas as penas de todos os furtos e fazer o quê? Um sistema de exasperação. Ele pega apenas a pena do crime mais grave, são crimes ou crimes iguais, então uma só das penas, e vai somar um quantum de pena. Então vai dar uma diminuição, vai ser muito mais branda a pena do sujeito. É um benefício legal. É um benefício legal que se dá ao indivíduo que praticou o crime, que é considerado como crime continuado. Mas vamos entender, portanto, o dolo global ou unitário. Inciso item 1 dessa jurisprudência do STJ. A ficção jurídica do crime continuado. O que é ficção jurídica? É porque, de fato, isso não existe. É uma criação do legislador. O legislador inventou o crime continuado. Dizer que um crime deve ser considerado como continuação dos outros. Como assim? A pessoa praticou um crime hoje, daqui a uma semana outro. No 20 dias outro. E daqui a 25 dias mais um. Não, não é mesmo crime, não é crime continuado, não. Um foi um, outro foi outro. Calma, é uma ficção jurídica. O legislador inventou isso para dar benefício legal, para diminuir a pena. Então tem que entender que é uma ficção, que é uma criação, é uma imaginação que foi feita pelo legislador para trazer esse benefício legal de pena mais branda ao indivíduo que praticou vários crimes. 1. A ficção jurídica do crime continuado, pautada em razões de política criminal, autoriza o magistrado a deixar de aplicar as penas correspondentes aos crimes parcelares isoladamente. O que são crimes parcelares? São esses crimes que foram feitos em parcelas. Ela fez 5, cada um aqui é uma parcela, é chamado de crime parcelar. Então, crimes parcelares isoladamente para considerar como se um único delito tivesse sido praticado pelo agente e, assim, praticar o sistema da exasperação da pena. Então, em vez de acumular, de somar cada uma das penas, vai exasperar. Pega a pena de um só crime e faz um quanto de pena, lá pelo artigo 70 do Código Penal. Ponto 2. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos, pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e de ordem subjetiva,
unidade de desígnio. Eu quero cada um desses crimes, eu entendo que eu estou praticando um crime continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal. 3. Isso por quê? Falei 69. Artigo 71 é o crime continuado. Artigo 69, concurso material, 70, concurso formal e 71, crime continuado. Isso, item 3. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares. O que é isso? Eu tenho dolo em relação a cada um dos crimes. Eu entendo que eu estou praticando aqui as várias condutas como um crime único, como uma continuação uns dos outros. 4. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que não está presente o requisito subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o réu não teria agido com o ânimo de cometer um roubo em continuação do outro. Então, não merece o benefício legal. 5. Dessa forma, ante o necessário reexame fático, é inviável, no espectro de cognição do habeas corpus, avaliar a conduta do paciente, a fim de reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, uma vez que é imperativo aferir o elemento anímico do agente e concluir se o comportamento humano voluntário foi psiquicamente direcionado a finalidades autônomas ou se há dolo global entre os delitos parcelares. Ordem de habeas corpus denegada. Ou seja, não foi favorável o STJ, porque entendeu que em cada um dos crimes que ele praticou, ele não teve o dolo global, não teve o dolo unitário. De quê? De todos os crimes serem como uma continuação um dos outros, por conta da maneira de execução, do lugar do crime, do tempo transcorrido. Então, ele não tinha esse dolo. O que é o dolo dele? O dolo era de cometer cada um dos crimes autonomamente, independente dos outros, porque certamente ele era um indivíduo, quanto mais na prática criminosa, era um indivíduo que se profissionalizou no crime. E já que ele é assim, não merece benefício algum, porque o crime continuado é uma ficção jurídica para dar benefício. O sujeito, ele acaba tendo que merecer o benefício. Se ele não merece, não é para ser dado a ele. A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter muitas ideias. Próxima aula, nós vamos entrar no crime culposo. E aí fica o artigo 18 por inteiro. Vamos dar o seu entendimento. Pela paciência, pela presença, obrigado. Até a próxima aula. Bom final de semana e até breve. Um abraço.